Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar a nossa primeira aula presencial. E aí, eu separei para essa aula, o primeiro é sobre criação de pincéis e arte final. O segundo é sobre ferramentas para facilitar o uso do Krita. E o terceiro fala sobre régua, linha, guia e grid, que também são alguns atributos que você pode utilizar no Krita. E o último, que é o livro 5, é sobre a introdução à teoria da cor. E eu resolvi fazer o seguinte, eu vou inverter, eu vou começar pelo livro 5, porque eu acredito que é o que vai mais acrescentar para vocês em termos de conhecimento. Porque, afinal de contas, o uso do Krita, se vocês sentarem para mexer no Krita e usarem essas apostilhinhas que eu montei, é fácil, né? Agora, seria interessante a gente ver essa parte da teoria de cor, porque eu acho que pode ter mais informação para vocês. Bom, e eu vou tentar manter essa parte de conteúdo toda nesse primeiro horário, porque eu já sei que alguns de vocês, ou todos, eu não sei, né? Quem foi embora na última aula, precisam sair no final dessa aula, não é isso? Ok. Bom, vamos ver o que eu coloquei aqui sobre teoria da cor. A gente vai começar falando sobre RGB e CMYK, e depois focar em RGB e CMYK, explicar os dois, para depois falar sobre círculo cromático e paleta de cores. Por que essa aula é a quinta? Porque a ideia era ensinar o Krita para vocês, mas vocês já conhecem o GIMP, né? Ensinar o Krita e depois passar essa parte de círculo cromático dentro do próprio Krita. De qualquer maneira, eu acho que a gente pode considerar desnecessário. Bom, qual que é a grande diferença entre o RGB e o CMYK? O RGB ele foi montado para ser utilizado em telas, em vídeo, tela de celular, tela de televisão, computador. Então, quando a gente está falando de RGB, a falta de um elemento é o preto, porque uma tela de computador ou uma televisão, quando você desliga ela, você tem o preto. Então, nós estamos falando de luzes. Quando você acende uma luz, você tem algum elemento no RGB. E é RGB por causa das três cores básicas, que são Red, Green e Blue. Vocês podem ver aí, eu botei uma ilustração. E vocês podem entender, fazer uma analogia com um muro todo preto. Se você joga uma luz azul, você tem o blue. O verde é o green e o vermelho é o red, certo? Já o CMYK é de ciano, magenta e yellow. Ciano, magenta e amarelo. Essas três cores são do sistema CMYK. E no caso do CMYK, quando você não tem cor nenhuma, quando você não tem nenhum elemento, o fundo é branco. Por quê? Porque o CMYK foi criado para a gente trabalhar com impressora, com impressão. Então, o elemento, no caso do CMYK, é a tinta. Então, você tem um fundo branco com a tinta. E as três cores básicas do CMYK é ciano, a gente vai ver aqui, eu deveria ter colocado nessa tela aqui, né? O ciano, o magenta e o amarelo. Por que tem o K? Alguém sabe me dizer por que tem o K ali? Porque, veja, no caso é o leque, exatamente, é por causa do preto. Mas eu vou explicar exatamente por que do preto. O que acontece? A ausência de cor no CMYK é branco, certo? Para você conseguir o preto no CMYK, você mistura as três cores, o máximo das três cores. Assim como no RGB, se eu juntar as três cores, olha no centro dessa figura que está aí, você tem o branco. Então, no caso do CMYK, para você fazer o preto, você tem que usar as três cores ao mesmo tempo. E aí, tinta é muito caro. Aliás, tinta é uma das coisas mais caras que a gente tem, mais difíceis e mais caras que a gente tem na informática. É um dos suprimentos mais caros. Então, o que foi feito para economizar tinta? Você acrescentou um quarto toner, um quarto tubo de tinta,
só com a cor preta, entenderam? Para você poder fazer o preto. Então vamos lá. Eu acho que isso é explicado aqui em algum momento. Bom, então eu falei aqui sobre o Semica, que tem o Semica, que é um sistema de cor feito para misturar pigmento, ou seja, misturar tinta. No caso do RGB, o somatório das cores é feito por meio da luz. E no caso do Semica, é feito por meio de mistura de tinta. E o K, então, seria a cor preta. Bom, dentro do Krita, a gente pode conseguir o sistema RGB abrindo um arquivo e fazendo o fundo dele, o background, com o preto. Nos outros 3 livros, eu explico como fazer alteração de background, essas coisas lá, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Simular um sistema RGB, com red, blue e green. Faço o fundo preto, depois crio 3 camadas, que também é uma coisa simples para fazer dentro do Krita. Você tem as camadas aqui do lado. Faço a criação das 3 camadas de cor e posso alterar as propriedades da camada. Por quê? Eu preciso alterar o modo de mistura de cores dentro do Krita para que ele, ao eu ter várias camadas uma atrás da outra, ele faça a adição das cores. E à medida que você for adicionando cor, você vai chegando no branco. Isso é importante para você poder simular o RGB dentro do Krita. Somatória de cores, tá? Uma coisa que eu não disse antes, mas acho que eu tinha dito na minha apresentação. Se vocês quiserem parar a aula, me falem, tá? A qualquer momento. Então, aí o que eu faço? Eu preencho cada uma das 3 camadas. Lá no GIMP vocês também têm as camadas? Também, né? Então, eu faço 3 camadas com a cor com uma certa transparência, né? Você pode botar, sei lá, 50% de transparência. E aí você tem a soma das 3 cores, conseguindo no centro o branco. Ausência de cor, preto. Mistura total das cores, branco. E olha que interessante. O vermelho com azul, ele dá uma cor magenta. O azul com o verde dá uma cor ciano. E o verde com o vermelho dá amarelo. O que acontece? As 3 cores básicas do RGB, se misturadas, elas vão dar as 3 cores básicas do Semica. Entenderam? Existe toda uma correspondência entre essas cores. Os 2 sistemas, eles não existem de forma independente. Então, finalmente, quando você pega uma impressora, essa daqui eu acho que é laser, não tenho certeza. Quando você pega uma impressora laser, vocês podem ver aqui que nós temos 3 toners mais um toner preto. Estão vendo? Por quê? Por causa do K, que é o preto, é o toner preto. O que mais? Aqui a gente vai fazer a simulação do Semica. No caso, quando você muda as propriedades da imagem, aqui, propriedades da imagem no Krita, você tem um modelo de cor que você vai utilizar. No caso aqui, você tem o Semica, e você pode trocar para RGB, e tem mais alguns outros aí, mas são menos importantes. E aí agora, se eu estou falando de Semica, eu estou falando de impressora, certo? Eu não consigo dar aula ficando só sentado. Me dá vontade de ficar em pé, mas eu tenho que ficar na frente da câmera. Bom, no caso do Semica, o fundo é branco, porque a gente está falando de impressão. Então a gente vai imprimir no papel branco, não é isso? Por isso que o fundo é branco. E aí nós temos aqui magenta, ciano e amarelo. Esse ciano aqui eu não consegui simular ele direito no Krita, não. Ficou meio esquisito. Tanto que as outras 3 cores aqui dentro também não ficaram muito bom. Mas aí, vamos lá. Finalmente, sistema RGB. O fundo, ou seja, a ausência de cor, é preto. Se eu tenho verde com vermelho, eu tenho amarelo. Vermelho com azul, magenta. Verde com azul, ciano. E a soma dos 3 dá branco. No caso do Semica, o fundo é branco, ou seja, a ausência de cor é branco. Magenta com ciano dá azul. Amarelo com magenta dá vermelho. E o amarelo com o ciano dá verde. E a soma dos 3 dá preto.
vocês podem observar que não está bem legal essa mistura de cores. Eu não peguei o código exato, tá? Primeiro que eu estava aprendendo o Krita à medida que eu ia fazendo esse negócio aqui. Segundo que eu não usei o código exato para fazer isso daqui. É uma boa coisa, uma boa chance para eu refazer isso e botar as cores corretas aqui, precisas, né? Bom, e aí vamos falar sobre círculo cromático. Nós falamos então das cores primárias e mostramos que as 3 cores primárias é possível criar qualquer cor. E temos as cores secundárias e terciárias também. Por que a gente precisa aprender as cores todas? Porque num sistema de cor hoje que a gente tem no computador, a gente pode ter 1 milhão de cores. Então nós precisamos ter um certo controle na hora de fazer coloração de qualquer tipo de desenho ou qualquer tipo de figura, para poder ter o controle sobre essas cores. Então a gente precisa saber como que funciona o círculo cromático. Para fazer o círculo cromático, eu vou utilizar tanto o RGB como o Semica. Eu vou juntar os 2 sistemas num só para poder criar o círculo. E como que eu fiz isso aqui? Primeiro, eu peguei aquelas 3 bolinhas lá com as cores primárias, botei no cantinho aqui do Krita para poder desenhar o círculo cromático aqui em cima, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei as cores primárias do RGB, são da RGB essa? Não, né? Semica. Essas 3 aqui são do Semica, à esquerda. E depois eu coloquei isso no triângulo em pé, né? Do lado direito eu fiz um triângulo invertido com as 3 cores do RGB. E aí eu tô com as 6 cores, tanto Semica como o RGB aqui, ok? Como que eu fiz isso? Aqui eu estou mostrando como que eu fiz isso no Krita. Eu copiei a cor misturada para a camada original. Eu peguei uma cor, botei uma em cima da outra e copiei essa cor para criar essa bolinha aqui. Só mostrando como é que eu fiz isso no Krita. E aí, finalmente, nós temos aqui, ó, 12 cores. Por quê? Voltando lá em cima. Aqui nós tínhamos 6, certo? As seis primárias, de um e de outro. A junção de um com o outro foi criando novas cores, novas combinações. E aí eu passei a ter 12 cores. Nós temos então 12 cores compondo o círculo cromático. Esse esquema de cor do círculo cromático vai ter sempre essas 12 cores, sendo que se você pegar as cores com o número 1, você tem o sistema Semica. Se você pegar o triângulo invertido formado pelas cores com o número 2, você vai ter o RGB. E as outras cores intermediárias são chamadas de terciárias. Então nós temos 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias, que é a combinação entre elas. Paleta de cores do Krita. Assim, como que faz para acessar a paleta de cores no Krita? Você tem aqui, ó, área o quê? Vocês conseguem enxergar? Área acoplável, e aí você clica em paleta. Quando você faz isso, abre essa janelinha aqui, ó. Nessa janelinha você tem várias possibilidades de paletas diferentes de cor, tá? Já pré-montadas dentro do Krita. E além disso, você pode aqui, tá vendo esse mais aqui? Esse mais permite que você crie paletas adicionais. E o que é exatamente uma paleta? É um conjunto de cores que combinam entre si, que formam um sistema de cores uniforme e agradável. Por exemplo, eu copiei aqui, ó, do YouTube, essa cena de filme. Essa cena de filme, vocês vão observar que ela é composta de uma série de cores. E aqui embaixo vocês estão vendo a paleta utilizada para poder compor. Tanto que no cinema existe a figura do colorista. É o cara que define a paleta de cores de cada uma das cenas. Existe uma razão para isso, porque a cor passa informação importante para a gente, né? Oi, pode falar. No Facebook, eles mostrando mais ou menos
um pouco das paletas de cores de cada filme. Tipo, o filme de aventura é como que a cor ficava um pouco diferente, filme romântico, assim, cada cor se adequava mais ou menos ao clima, ao jeito que era que tinha que ser o filme. Perfeito. Outro dia eu estava lendo sobre a paleta de cores que Hollywood escolhe para os filmes que são lá nos Estados Unidos e a paleta de cores que eles escolhem para, por exemplo, quando é no Brasil, no México ou na Colômbia, ou coisa do gênero. Cor quente, tem uns laranja, geralmente é uma cor quente, para falar que aqui é muito quente, que as pessoas suam muito. Uma cor de poeira, para falar que é tudo muito sujo. Né? Não é bem o que a gente vive na realidade, mas de vez em quando dá aquelas tempestade de terra aqui também, né? Crepúsculo também, ele usa uma paleta de cor mais azul. Mais azul, para ficar mais gelado, né? Para mostrar que as pessoas no crepúsculo estão mortas, ou seja, elas são frias. Então, a paleta de cores escolhidas, ela passa, como é que eu vou dizer para vocês? Ela passa a emoção do filme. Ela consegue transmitir a emoção para o filme, tá? Bom, eu acho que desse conteúdo aqui, o que eu queria passar de importante era isso, né? Eu coloquei aqui, acrescentei um site onde você pode conhecer paletas de cores de filmes diferentes. Eu acho que vocês conseguem digitar filme, paleta de cores, vocês conseguem acessar esse tipo de coisa aqui, esse tipo de informação, tá? Bom, o que mais? Acabou. Só dizendo que eu usei o livro que está disponível lá no Moodle, tá? O Paint with Krita, para poder montar esse material. Também fiz um curso de pintura digital para poder dar essa aula. Bom, de qualquer maneira, passamos pelo primeiro. Vamos para o segundo. Aqui, nesse livro 2, 3 e 4, eu estou apresentando o Krita, tá bom? Basicamente é isso. Então, passar para vocês a apresentação de como criar um pincel. No alto do Krita, você tem um botão para trabalhar a criação de pincéis, tá? Que é esse botão aqui. E ao clicar nesse botão, você vai abrir uma janela com um monte de possibilidades. E aí você pode definir uma quantidade bem grande de parâmetros para poder definir esse pincel. Veja que aqui você já tem, o Krita já traz para a gente um monte de pincéis, canetas e lápis já pré-definidos. Você também pode pegar um desses, copiar e criar um novo seu, fazer alterações nesses pincéis e criar um novo, tá bom? Aliás, o Krita vai além, acho que ele tem até um tipo de carimbo, que você pode utilizar como carimbo. Agora, você vai criando aqui uma infinidade de pincéis e aí você fica com uma questão complicada, organizar esses pincéis. Existe uma forma de você organizar os pincéis utilizando etiquetas ou tags. Tá vendo aqui? Você pode ir criando etiquetas para organizar os pincéis seus dentro do Krita. E aqui está mostrando como é que você faz para poder atribuir. O que você faz? Você cria uma etiqueta do tipo pincéis do mar, tá? Ou pincéis para aula de TGC. Essa é uma etiqueta. E aí você pode ir clicando nos pincéis que estão no Krita e atribuir a etiqueta. Atribuindo, juntando naquele conjunto os pincéis que você quer utilizar naquela aula. E aqui mostra como que você pode utilizar. Eu criei esse pincel Meus Brushes aqui. Você, quando abre as etiquetas, o menu de etiquetas, aparece o novo pincel com todos os pincéis que você havia trabalhado, havia escolhido. E no Krita você também tem um menu rápido. Eu não sei se vocês têm isso no GIMP, vocês já testaram isso no GIMP? Tem esse tipo de coisa? Um menu pop-up para você trocar de pincel rapidinho. Não? Então. Eu vi muito negócio de desenho. Oi? Muito aplicativo de desenho. Aonde? Aplicativo de desenho, para desenhar digital. Ah, entendi. Tá, então aqui, ó, no Krita, você clicando com o botão direito do mouse, em qualquer lugar que você tiver, você abre esse menuzinho e você pode fazer várias coisas com ele. A primeira delas é trocar o pincel, certo? Outras é você escolher
outra cor para trabalhar. Tem meio que um círculo cromático aqui no meio, tá vendo? Então você pode trocar a ferramenta, o brush, pode trocar a cor. O que mais? Você pode... Um botão para trocar a tag, ou seja, trocar a tag significa trocar o conjunto de pincéis que você está mexendo. Menu de atalho. Quando você abre a seta direita, que seta direita? É essa aqui, gente. Essa que está aqui, tá? Quando você abre a seta direita, você abre todo um menu para você poder trabalhar. Então, aquela bolinha vira um monte de coisa lá na frente para você fazer outras alterações. No caso aqui, eu estava fazendo um desenho para poder montar a apostila. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o line art. O que é o line art? Vocês conhecem esse termo? Arte final, é bem como o traço. É o traço, no caso, né? Antes da arte final seria o traço. Depois do rascunho e antes da arte final. O que eu fiz aqui foi pegar o line art, ou seja, só as linhas do desenho. Antes de você começar a colorir, você tem o line art pronto. Você diminui a opacidade da camada do line art. A opacidade está aqui em cima no Krita, logo em cima das camadas. Para facilitar na hora de você traçar. Então aqui já criou uma camada de line art. E aí aqui, ó, sou eu fazendo line art em cima do rascunho. Que eu coloquei com 30% de opacidade para ficar como se fosse uma transparência, né? É isso, esse segundo livro termina justamente explicando como fazer esse line art. O terceiro livro tem algumas ferramentas adicionais. A primeira delas é você trabalhar com referência. O que é você trabalhar com referência? Você quer fazer uma cena de uma floresta. E aí essa cena de floresta, você vai pegar algumas imagens de florestas na internet e colocar ao lado do desenho para poder ir se inspirando. Referências é isso, é uma inspiração. Você tem dentro do Krita a ferramenta específica para referências, tá? E aí você pode, aqui, ó, as referências que estão sendo usadas foram pegas no Pinterest. Busquei por escadas na floresta. Depois que já utilizamos as referências, podemos deletar uma a uma, mas também temos um botão que deleta tudo de uma vez. Então tem um X aqui, ó, para você deletar todas as referências de uma vez. Para trazer de novo as referências, clicamos no mais novamente. Bom, isso daí é uma forma de deletar as figuras que você copiou para lá, certo? E focar apenas no desenho. Mas o Krita ele tem uma ferramenta de referência específica para isso. Por quê? Porque ele é feito para pintura. E aí como que a gente trabalha com referências? Depois que você tem as figuras lá posicionadas, escaladas do jeito que você quer, você pode salvar como coleção de imagens de referência do Krita. É um tipo de... é um salvar como diferente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta no seu HD com aquela correção de referências específica. Então você pode, por exemplo, botar o nome lá, Escadas na Floresta. Então vai ser uma coleção de imagens que você vai guardar para sempre no seu HD. Tá bom? Ferramentas de seleção. Aqui no caso eu estou fazendo o esboço do cenário, tá? E eu selecionei um retângulo aqui. Mas se você apertar, no caso eu selecionei, vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, no canto esquerdo lá em cima, as ferramentas de seleção. Você pode, apertando o Shift, combinar seleções diferentes. No caso aqui eu estou combinando um retângulo com várias elipses para selecionar alguma coisa dentro do sistema. Você também pode fazer seleção poligonal, dessa forma aqui, ou fazer seleção de contornos, desse jeito aqui, como se fosse uma ferramenta livre. Então vocês veem que tem 4 opções aqui no momento, e você também tem seleção de figuras contíguas. Você clica numa figura específica, alguma coisa contígua dentro da tela, e você seleciona aquela figura. Então olha, você tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de forma de selecionar parte da figura dentro do Krita.
Além disso, você também tem uma outra possibilidade de selecionar por uma cor específica. Isso também é possível, utilizando esse controle de difusão. Outra possibilidade, utilizar uma ferramenta caneta para fazer seleção. E para finalizar, uma opção chamada ímã, que permite-se fazer uma seleção através de pontos que se atraem. Tá bom? São as formas possíveis de vocês fazerem seleção. Agora, o Shift e o Alt também são possíveis de serem utilizados para você combinar figuras durante a seleção. Outra coisa interessante no Krita, no cabeçalho de cima, no menu que tem em cima, logo depois da opacidade do tamanho, você tem aquelas opções de espelhamento, tanto horizontal como vertical. O que quer dizer espelhamento? Você pode espelhar uma figura para fazer esse tipo de imagem aqui, ó. Certo? Você desenha de um lado e o Krita já vai copiando para o outro lado. Há a possibilidade de você fazer espelhamento horizontal, vertical, mas você pode fazer os dois ao mesmo tempo, por exemplo, e ainda pode utilizar a função de multibrush. Isso vai permitir que você faça esse tipo de coisa aqui, ó. Simetria, espelho. Aqui você tem vários pincéis acontecendo ao mesmo tempo. E aqui um espelhamento onde você tem o quê? Acho que uns 12 elementos. À medida que você vai desenhando, ele vai espelhando tudo. Tá? Essa é mais uma ferramenta, esse mais um livro de ferramentas também, do Krita. E agora a terceira possibilidade de ferramentas são régua e linha guia. Para você mostrar ou apagar essas ferramentas dentro do Krita, você pode utilizar o menu exibir, tá? No exibir, você mostra ou deixa de mostrar as coisas. A régua, aqui, régua e guia, vão permitir que você... Cadê as réguas sendo mostradas aqui? A régua. A régua, ela aparece aqui em cima, dentro do Krita, e você pode escolher qual a medida que você quer utilizar. O grid vai servir para você fazer esse tipo de efeito aqui, para você utilizar como referência dentro do seu desenho. Veja que o grid, você pode girar esse grid, ele pode ser retangular, pode ser isométrico, e você escolhe ele aqui, ó. Grade e guia. Aqui as opções do grid, o que mais? Seletor de figuras artísticas. Aqui eu já estou num ponto em que eu estou definindo as cores. Esse seletor de figuras artísticas é essa janela que você pode agregar ao menu da direita. E nele você escolhe a paleta de cores que você quer utilizar. Existem várias paletas de cores disponíveis lá no seletor. A máscara Gamut também é outra possibilidade. Você, aqui, ó, máscara Gamut é essa janelinha aqui, que também trabalha com a questão de você selecionar cores harmônicas. Tá? Você trabalha aqui, ó, girando esse triângulo e ele vai te dando combinações de cores que harmonizam dentro do Krita. No caso aqui, ó, eu usei essa máscara Gamut para selecionar as cores que eu vou utilizar no meu personagem. Tá? E aí eu pintei aqui para ter como referência, eu abri uma nova camada e pintei as cores que eu selecionei para depois pintar o personagem com essas três cores. As áreas fechadas por linha preta serão marcadas com a cor que queremos. Aqui é o seguinte, gente, deixa eu mostrar para vocês como que pinta o personagem. Só para finalizar a aula, olha todo mundo aqui, olha aqui. Eu escolhi essas três cores, certo? O que eu faço aqui? Eu seleciono esse elemento, ferramenta de edição de máscara de cor, eu pego as áreas fechadas e pinto, eu faço traços com as cores que eu quero. Só um tracinho com as cores que eu quero, tá? E aí eu aperto o botão e ele pinta sozinho o personagem.
Vocês entenderam? Ele preenche o personagem sozinho da forma como eu havia pensado. Então é uma forma de colorir automaticamente utilizando o Krita. É claro, você pode colorir de outro jeito, mas isso daqui é uma forma que o Krita oferece para poder fazer a pintura do personagem, tá? E é claro, o interessante é que os traços fiquem numa camada, a pintura fique em outra camada e assim por diante. Vou falar para vocês sobre a atividade prática número 2. A atividade prática número 2 é para ser entregue até 13 de outubro, meia-noite. O aluno deverá elaborar 2 ilustrações. Uma deverá utilizar somente cores primárias e a segunda deverá utilizar somente cores secundárias. Aliás, eu vou mudar isso agora. Mudei de ideia, espera só um pouquinho. O primeiro vai utilizar cores primárias e secundárias. E a segunda pintura vai utilizar cores terciárias. Toda atividade prática, é claro, ela tem data de entrega, mas ela pode ser entregue depois, tá? Se vocês tiverem problema para fazer, vocês podem entregar depois. A questão é que eu diminuo a pontuação da atividade depois que vocês entregam fora do prazo. Falando em entregar fora do prazo, por que tanta gente não entregou a atividade? Atividade da aula passada, gente. Eu já corrigi, já lancei a nota lá, inclusive teve alguns cartazes que ficaram maravilhosos. Deixa eu ver se eu consigo acessar alguns aqui. Oi? Não entendi. Não consegui ouvir. Mandar o quê? Ainda pode mandar tarefa. Todas as tarefas vocês podem mandar até o último dia de aula. A diferença é que eu vou tirar um pontinho para privilegiar aqueles que mandaram dentro da data certa, entenderam? Então vocês podem mandar até o último dia de aula. Eu preciso que vocês mandem, claro. Quem que é o Amanda? Essa é o da Amanda. Sou eu, professor. Vamos ver o outro aqui. Oi? Eu mandei em arquivo 20 mesmo. Sim. Eu tive que instalar o GIMP no meu computador. Eu nem tinha o GIMP, não é. Eu vou ter que aprender o GIMP, não tem jeito. Esse daqui o Arthur fez um cartaz de filme de terror. Vamos ler então o que está dito aqui na atividade prática 1. O aluno deverá elaborar um cartaz a seu respeito, para isso deve utilizar o conhecimento que aprendeu nessa disciplina, ou seja, até o momento vocês conheciam o GIMP, né? Então, pode fazer com o GIMP. O cartaz deverá simular cartazes de filmes e o aluno pode escolher o estilo do filme. A apresentação deve responder as seguintes perguntas: quem é você? Como você chegou até aqui? Por que você está fazendo esse curso? E o que você vai fazer depois que terminar o curso? É isso. Beleza? E eu ainda tenho alguns minutos para mostrar mais alguns cartazes. O Cecílio. Ficou legal, cara. Muito bom. Leandro? Cadê o Leandro? Vamos procurar o Leandro aqui. Mas ele fez no Krita. Será que vai abrir? Não. Só que ele não botou extensão no arquivo. Eu tive que mudar a extensão do arquivo. Quer ver? Figura.jpg. Eu chutei a extensão. Eu não sabia qual era o formato do arquivo. Se não me engano, deu certo. Esse ficou muito bom. Olha só. Ficou muito bom, né, gente? O que mais? Aqui é feito no Krita. Esse daqui foi feito no PowerPoint. Nossa. Depois outra parte. Esse é do Matheus. Nossa, o LibreOffice.
Meu Deus. Aqui de você. Vocês trabalharam com manipulação? Aí, ó, do Matheus. Só falta preencher. Tipo assim, o PNG só. Será isso? Gente, Pois é. existe que é pouco.bg lá. Pois é, né? Bom, o que mais? Uma do Paulo. Qual? Ah, o do Paulo. Paulo. Tem que ver o do Paulo. Eu sou o Paulo. Pronto. Muito bom. E São Paulo. Não, ele mudou o São Paulo. Paulo. São Paulo. Em São Paulo, tá? Em São Paulo. Ele mudou o Paulo. Ah, não, não é o Paulo, não. É o Paulo. Eu acho que ele só colocou você. Eu imagino que esse é o rosto dele, né? Que ele deve ter tido trabalho de botar aqui. O desespero. Esse é de quem? Da Priscila. Nossa Senhora. Presa em pensamentos. Você cantou também, o meu tá em mim. Pois é, qual que é? Patrícia? O quinto será que abre bem aqui? Ficou com vontade de falar assim, já vem. É, o da escola também. O problema é o tempo que ele leva para abrir lá em casa, ele demorou um tempão. Não, tá bonito. Não pode ver nos outros. Gente, é o seguinte. Lembrando que a presença, eu continuo fazendo dessa mesma forma. A presença é vinculada à atividade prática, tá? Eu vou enviar. Eu estudar Ok. Tem que fazer porque mesmo que valha menos ponto, é importante, tá? Eu sei que está rápido demais, mas eu acho que essa rapidez é para que vocês tenham acesso. Agora que ele abriu. Para que vocês tenham acesso a essa informação que eu tinha preparado. Cada apostila dessa no ano passado era para ser em uma ou duas aulas. Sendo que uma aula seria para apresentar a teoria e outra para apresentar a prática, né? Aê, Patrícia, muito bem. Bem assustador também. Para de rir, velho. É porque ele tá rindo, porque ontem eu fui falar pra ele, eu peguei uma máscara dessa de terror, eu peguei uma foto de coloquei meu olho atrás. Só que eu não tava conseguindo olhar atrás e não dar risada, porque tava muito estranho. Ficou bom. A ideia é a seguinte, nós vamos ver dois softwares agora em outubro, o Krita e o Inkscape, e a ideia é utilizar esses softwares para que a gente possa aprender teoria de cor, essas coisas. E aí em novembro e dezembro, a gente parte para a parte de editoração, que é uma parte que não foi mostrada para vocês ainda, eu tenho certeza que vocês não viram nada. Montagem de logo, cartaz, essas coisas. Logomarca. Ah, não, agora já tá Então, é uma coisa que a gente vai ver em novembro, tá? Aí a gente vai utilizar os livros. Beleza? Obrigado. Até mais. Tchau. Sim, eu vou continuar a aula. Continuar.